ראשון לציון, הנה הנם ירושלים מבשר אתן, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה, הצליחנו, הצליח דרכנו, הצליח לימודנו, הצליח תורתנו, הצליח מזלנו, הצליח רפואתנו, הצליח פרנסתנו, הצליח כל ישראל אחינו, שלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו, כי דכתיב יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעו, ליהודים היה תורה ושמחה וששון ויקר, וכתיב ויהי דוד בכל דרכיו משכיל ואדוני עמו, כי נהיה עמנו תמיד, ואתם דבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, ונוח מצאכם בעיני אדוני. סבלי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ישראל העמים, ובמשיבי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. שבוע טוב, מזל טוב, עליון אבי, זכור לטוב, בשמחה ובלב טוב. שבוע טוב. Amém. Amém. Podem guardar depois tudo aí. Bem, vamos começar a nossa perachá. Perachá da semana, perachá Nassau. Beres, Israel, na terra de Israel, já estão lendo lá agora a outra perachá, Behalotecha. Por quê? Porque na semana passada foi Shavuot, 2 dias na diáspora. E um só dia na terra de Israel. Então, só sexta-feira foi o primeiro dia e o único dia de Shavuot. O Shabat já era um Shabat comum. Então, eles leram a perachá da semana lá que foi Nassau. E hoje estão lendo a perachá Behalotecha. E nós ainda fomos ler agora, a Nassau, para depois, quando chegar nas 2 parashiot que vai ter, que é o Kat Balak, a gente vai ler junto aqui, vão ler separados lá, e assim a gente vai juntar de novo. Então, na Perachá Nassau, que é a segunda Perachá de Bamidbar, nós estamos ainda no deserto, se preparando para todo o acampamento, fazer a sua caminhada em direção à terra de Israel. Terra de Israel. Então, Nassau, então, todos os 12 príncipes de cada tribo de Israel é contabilizado as doações que eles fizeram. E às vezes até repetitivo, mas é contabilizado de cada um deles, representando as 12 tribos de Israel. Então ali nós temos os pais desses clãs das tribos e o que eles representavam para o povo de Israel, como se fosse o chefe daquela tribo e a sua responsabilidade para com o povo de Israel. Então, a Perachá Nassau tem isso. E nós temos, na Perachá Nassau, a parte mais importante, que é justamente Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes. A bênção dos sacerdotes. Então, é a única vez que a gente percebe na Torá, realmente, uma liturgia, digamos assim, utilizada no templo. Yevarechecha Hashem veishmerecha.
que te abençoe, Deus, e te guarde. Yair Hashem panav elecha v'chuneka, que te ilumine o Deus do seu rosto sobre ti e te agracie. Isa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que ao seu eterno, seu rosto sobre ti, que te traga a paz. E assim serão abençoados todos os filhos de Israel. Então a gente está vendo que essa é a única bênção que a gente tem de fato, que a gente deve proceder dentro de uma liturgia. Então, arqueologicamente, foi encontrado pergaminhos bem pequenos, enrolados, pareciam uns cigarrinhos, uma dessas achados arqueológicos de Israel. E era do século 7, antes dessa era. E nisso, foram ver o que tinha desses papelzinhos, nesses papiros, nesses pergaminhos, dizendo. E aí encontraram o quê? Justamente as passagens do Birkat Kohanim, da bênção dos sacerdotes. Então, era de fato como era utilizado, não só pelos sacerdotes, mas até por todo o povo, se usava isso como shemirá. O que é shemirá? Shemirá é o que nós temos em relação à nossa mezuzá, a gente bota nos portões das nossas casas, o tefilim, o talit, as nossas tefilos que a gente faz, tudo isso é shemirá. O que é shemirá? Uma proteção. Contra o quê? Contra o quê? Bom, além dos inimigos, assim, bem claros, existem inimigos invisíveis, tanto do ponto de vista espiritual, nível mental, e outros níveis. Para isso, quando a gente diz a Amidá, a gente fala a primeira bênção. Baruch Atah Hashem Magen Abraham. O escudo de Abraham. O escudo de Abraham. Por que o escudo de Abraham? Abraham não era um guerreiro. Mas Abraham era aquele que tinha realmente uma força espiritual muito grande. Da mesma maneira, a gente vai entender, tchau, filho. Da mesma maneira, a gente vai entender o que são os querubim. O que são os querubim mencionados tanto lá em Gênesis, na questão das duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da morte, e a outra árvore, que era a árvore da vida. Deus proibiu que a gente comesse somente da árvore da morte, mas a gente poderia comer a árvore da vida. Só quando a gente ingeriu da árvore da morte, aí Deus colocou os querubim para proteger a árvore da vida. Essa árvore da vida é representada justamente por quem? Pela própria Torá. É o que nós dizemos, por exemplo, quando sai o Sefer Torá do Echal, Etz Hamachazikim Ba Betom Reha Meushar. É uma árvore que todos se apoiam nela e ela que apoia a todos, recebe o apoio de todos. Então, essa árvore é justamente a Torá. Então, quando foi dada a Torá no Monte Sinai, nós tivemos que guardá-la numa arca sagrada. O que estava por cima dessa arca sagrada? Os querubim. A gente viu lá em Gênesis, os querubim. Mas eu acho que a grande pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: mas a gente pode fazer representação do que há em cima nos céus e embaixo na terra? A gente vê isso com clareza nos 10 mandamentos. Sim, está representado lá. Mas lá continua o texto, para que a gente não venha a adorar essas imagens. Então, a imagem em si, ela não é proibida. Não é proibida. Proibido fazer a adoração daquilo ali. Então, os querubim representavam justamente essa proteção. E de onde vem a palavra querub, que é o singular de querubim? Ou então queruv, um V. A palavra queruv, a gente pode debater aqui do ponto de vista técnico, moderno, acadêmico. Eles falam que vem da Mesopotâmia. Lá tinha a figura dos caribu, como chamam, que eram os seres alados.
os leões alados, outros seres alados. E assim dá para entender, como a gente vê na visão do profeta Ezequiel, que ele vê um querube com 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Então, está vendo que realmente tem essa representação. Mas a pergunta é mais o que quer dizer o querube? Querube em hebraico, a tradução mais correta, é que algumas palavras de 3 letras, se costuma às vezes cambiar, mudar a sequência das suas letras. Exemplo, keves. Keves kevassim, é tipo um carneirinho. Então, ao invés da palavra keves, kesev, o contrário. Simlar é vestido. Em vez de simlar, está salma, primeiro nome, depois o mesmo. Então, existe da mesma maneira, querubo, é a palavra rehubo. Rehubo. Então, rehubo, já sei o que é. Rehubo é tipo uma carruagem. Daí o termo utilizado lá para a visão do profeta Ezequiel de Merkabá. Merkabá. O que é a Merkabá? A carruagem divina. Então, quando o profeta Elias subiu aos céus naquele turbilhão, naquela tempestade, e que o profeta, seu discípulo, Elisha, o Eliseu, viu, aí ele gritou uma frase: Avi, Rechev Israel, o Farachava. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Aqui a pergunta é, mas por que ele gritou para o profeta Elias? Porque o profeta Elias era comandante de exército. Não, muito pelo contrário, era só um profeta, chamava atenção. Mas não era aquele que estava na frente de coisas de guerras. Da mesma maneira, quando faleceu o seu discípulo, mais adiante, o rei de Israel usa a mesma frase: Avi, Rechev Israel, o Farachava, carro de Israel e seus cavaleiros. Aí, mas por que está sendo dito isso? Então, da mesma maneira, entender a história do Magen Abraham, que falou antes. O Abraham também não era um guerreiro, também não era um guerrilheiro. Mas a questão espiritual, essa proteção espiritual, é essa parte que é importante para nós. Então, os querubim, eles fazem esse papel da proteção. É o que a gente lê no Salmo 90, da seta, que assola meio-dia, da peste, dá vários nomes. Tudo ali são coisas espirituais. Então, a nossa vulnerabilidade vai depender da nossa fraqueza espiritual. Então, para eu não ter uma vulnerabilidade, tem uma proteção, tem um escudo. Que escudo é esse? Os mandamentos, mitzvot, limudo, estudo. A conexão que eu faço com o coração entre cada um e o seu próprio Criador. Então, tudo isso é o escudo. Então, essa que é a representação dos querubins. Então, os querubins representavam como se fosse a força central do povo de Israel, não estava no exército, nem no rei de Israel. Estava lá dentro do templo, mas também não na mão dos sacerdotes. Estava lá onde estava o Arona Kodesh, onde estava a Arca Sagrada. Então, a presença da lei, dessa árvore da vida, com a sua proteção, protegia o povo de Israel. Vocês sabem aquela história que um certo Torá, os filisteus conseguiram conquistar e levaram a Arca Sagrada para junto deles. Mas o que aconteceu com eles? A Torá relata. Foram acometidos de hemorroidas. Eu falei, hemorroidas. E a preocupação era tão grande dos filisteus, depois de se livrar da arca, não manda a arca de volta para lá. E manda também uns presentes, umas ofertas. Aí eles fizeram uns desenhos de hemorroidas de ouro.
ou até de ratos de ouro, e enviaram junto com a arca para o povo de Israel. Então, essa é a proteção divina de fato. Isso que a gente está falando aqui. Então, quando se fala justamente do acampamento de Israel, a gente pode perceber, na leitura da Perashá de hoje, o que está no centro. O que está no centro é justamente a Arca da Aliança. Então, quando é construído o Mishkan, o tabernáculo, tem a parte da entrada, aí tem aquela rampa onde tinha as grelhas para se fazer a oferta e o abate do animal. Depois tinha aquelas pias para se lavar as mãos e os pés, para você aí se adentrar dentro da tenda da assinação do Ohel Moed. Então, lá dentro tinha uma menorá, lá tinha mesa com os 12 pães, lá tinha um incenso, altar de incenso, aí tinha uma cortina, parochet, igual como tem na sinagoga, antes do Echá, no parochet. Passando o parochet, tu encontraria a arca sagrada, com seus querubins. E dentro dela, a parte mais importante, as tábuas da lei, as segundas, e aí os cacos da primeira. Também um rolo da Torá, ou seja, um Sefer Torá, um exemplar do Maná, e o cajado, depois que Moshe faleceu, o cajado de Moshe também estava lá. Então, é essa parte sagrada, e essa é a parte mais importante que tinha no santuário. O que o santuário representava? O santuário é igual à nossa casa. Tem a parte da cozinha de alimentação, que é a grelha. Tu tem a parte da iluminação, que é a menorá. Tu tem a parte da outro tipo de alimentação, que é o pão. Tu tem a parte do aroma bom, para manter a higiene da nossa casa. Mas qual é a parte principal? A existência da lei. A existência dos parâmetros de comportamento que a gente deve ter no nosso mundo aqui. Então, essa que é a parte principal que estava no tabernáculo, que estava no Beit HaMikdash também. Então, isso que a Perashá Nassau está nos trazendo, como se dava todo esse arranjo do povo de Israel. Então, esse arranjo, quando a gente foi se aproximando da terra de Israel, que a gente passou por alguns povos, alguns não receberam, outros não. Os edomitas, por exemplo, que são nossos irmãos, que a Torá sempre enfatiza, não deixou que a gente passasse por sua terra, tivemos que contornar a terra dos edomitas, passando pela terra de Moab, falaremos mais adiante. O que os moabitas fizeram? Não vieram também ao encontro da gente com força bélica, porque entenderam, não, esse povo, ninguém vence ele belicamente. Só se estiverem vulneráveis espiritualmente. Então, vamos tentar fazê-los cair espiritualmente. Daí, chamaram o profeta Bilam, que era um profeta que não fazia parte do povo de Israel, mas que também tinha conhecimento da verdade da árvore da vida, e deu os conselhos que deu para os moabitas de tentarem perverter o povo de Israel e, assim, baixar o nível espiritual do povo de Israel e a nossa vulnerabilidade ficar realmente bem grande. Então, esse que é o problema. Ou seja, Deus como se fosse dar a receita para nós, devemos cumprir com essa receita que são nossos mandamentos e assim mantermos a gente, no nosso corpo físico, forte. Quando, porventura, a gente não toma essa receita, abre a nossa, quebra a nossa imunidade, usar um termo mais moderno. Da mesma maneira, é o que a gente está vivendo. Temos que ter realmente esse compromisso para com o Eterno, fazer realmente o nosso coração ter uma ligação direta com o Eterno. Isso que a Perashá dessa semana nos indica. Bem, saindo um pouco da Perashá, já deixou por base a questão da árvore da vida, vamos tentar entender o título que te deu do nosso comentário de hoje, que é Olam Rabá. Olam Rabá. Olam Rabá, quando eu cheguei em Israel, em 86, fiquei primeiro no kibbutz religioso. Quando foi em 87, tentei morar só num lugar lá. Recebi ajuda do governo, recebi um pequeno apartamento.
Mas depois eu me mudei para o Meshivá. Mudei para o Meshivá. Meshivá, Mahon Meir. Conhecido Meshivá hoje em dia na internet, tem muitas aulas de Mahon Meir, inclusive até, se não me engano, tem em português. Estudei com o Rav Bigon, que é um rabino-chefe lá, e de outros rabinos. Mas depois dessa, eu saí para um outro Yeshivá de Ashkenazim, chamada Esh HaTorá, do fogo da Torá. Uma yeshivá muito boa também, de americanos, judeus brasileiros, dei muito bem lá. E o nosso rabino-chefe da nossa departamento era o Rav Sender Rachamovitz, que é um rabino brasileiro que já mora há muito tempo lá em Israel. Se não me engano, hoje ele era o yeshivá, de uma yeshivá própria. Eu perguntei para ele, mas Olam Rabá, rabino, o que é Olam Rabá? É o mundo que vem depois da morte? Ou é o mundo que vem na sequência dessa história, do mundo da nossa história? Aí eu me lembro até, inclusive, dos outros alunos que estavam lá com a gente. Cada pergunta. Porque, de fato, a grande pergunta é essa: o que é Olam Rabá? Uma pessoa morre, por exemplo. Ah, vai para o Olam Rabá, está falando. A gente não está citando que o Olam Rabá é uma coisa que vem no decorrer da história. Quando se fala de coisas do futuro, é falado que vai ter a guerra de Gog e Magog, é falado que vai ter a chegada do Mashiach, é falado que vai ter Tequiat Abetim, a ressurreição dos mortos. E depois vão chegar no Olam Habá. Então, é uma sequência. Então, como é que alguém morre e é chamado também de Olam Habá? Bom, aí foi explicado o seguinte: o que acontece que no mundo temporal, que é o nosso, o Olam Habá vai nessa sequência. Mas quando nós morremos, a gente fica no mundo que atemporal. Então já pode chegar no Olam Habá. Já pode chegar no Olam Habá. Então, Olam Habá, no hebraico, quer dizer o mundo que vem, o mundo vindouro. Então, existe dois mundos: Olam Hazé, este mundo, e Olam Habá, o mundo vindouro. O Talmud vai discutir como é que se chega no Olam Habá e como seria, de uma certa maneira, o Olam Habá. Como seria o Olam Habá? Bom, vamos à primeira pergunta. Como é que se chega no Olam Habá? Acabamos de falar que é uma parte depois da morte e a outra na sequência desse mundo que a gente conhece. Então, depois da morte, o que acontece? A gente falou na outra aula que nós somos como se fôssemos um prédio de 4 andares, te deu esse exemplo. A nossa consciência está no mundo, na parte de baixo, no térreo. Aí nos outros andares temos Nefesh, Ruach, Neshama, para não falar outras divisões. Então, quando a gente morre, a gente fecha a parte de baixo, o guf, o corpo, e essa nossa consciência daqui sai, ela é fechada, é bloqueada. Ficamos só com essa parte de cima, que estão em outros mundos. Saímos do mundo de Asiá, usando outra terminologia, o mundo da ação. Ficamos só no mundo de Yetzirah, Beriá e Atzilut. Seja no mundo da formação, no mundo da criação e no mundo da junção. O que é junção? Junção com a espiritualidade total do mundo do infinito Deus. Então, quando a gente sai desse mundo, a gente vai ter que galgar essas etapas do retorno ao mundo de onde nós viemos, do infinito. Então, esse desprendimento para a relação do mundo daqui, o mundo de lá não tem tempo, é o mundo daqui, contabilizado, que no primeiro ano do mundo daqui, é como se fosse o tempo do mundo de lá, em que os Rechaim, os perversos, eles são julgados. Por esse motivo, o luto por alguém que faleceu da nossa família, ele é de 7 dias, mais intenso,
30 dias menos intenso, até chegar a um ano, quando se completa esse luto. Depois de um ano, isso termina. Então, no final de 7 dias, tu faz um estudo de elevação espiritual para a pessoa que faleceu, que chama-se Mishmará. Mishmará quer dizer uma ordem. Ordem do quê? Um tipo de estudo. Se lê passagens da Torá, do Pentateuco, se lê passagens dos Nevim, dos profetas, dos Ketubim, dos hagiógrafos, se lê passagens dos sábios, do Pirkei Avot, se lê passagens do Zohar, tudo isso. Depois, o que é enlutado vai dizer a oração do Kadish, que é o louvor do nome do Eterno, e depois vem a Hashkabá, que é a oração pelo falecido em si. E depois, palavras dos rabinos, ou das pessoas que são líderes espirituais, ou o próprio familiar também quer dar uma palavra, tudo isso vem como um objetivo do sufrágio daquela alma, ou seja, da elevação daquela alma. Mas nós não fazemos a Mishmará de ano ao se completar os 12 meses. E como foi dito, no final de 12 meses é considerado como o julgamento dos perversos. Como a gente não vai considerar os nossos entes queridos como perversos, o que acontece? A gente antecipa essa Mishmará para o 11º mês. Quando acontece o 11º mês? No final do 10º mês, uma semana depois, já estamos no 11º mês. Então, pode ser 10 meses e uma semana, 10 meses e 2 semanas, ou 10 meses e 3 semanas. E não é bom fazer no final, porque tu pode te confundir, está fazendo já no 12º mês. Então, esse que é... Mas o luto é de 12 meses. Mas a cerimônia do estudo, tu antecipa ela, até indicando que tu não estás considerando aquele teu ente querido uma pessoa que seria julgada como uma pessoa perversa. Então, esse é nesse mundo aí. E a Torá não fala quase disso. A Torá tem aquela passagem única, praticamente, da história do rei Saul, que não recebeu resposta no templo, lá no peitoral do sumo sacerdote, teve que mandar procurar uma pitonisa, ou uma feiticeira, ou uma bruxa, como queiram falar, para que ela fosse evocar o profeta Samuel. E ela fez o que ela fez, e o profeta dizer que Samuel veio. Ela disse, eu estou vendo um espírito subindo da terra. Como é ele? Ah, ele é um barbudo, ele é assim, um velho e tudo mais. É o profeta Samuel. E aí o texto não dá a entender se ele incorpora nessa bruxa, quem é o profeta Samuel, e o rei Saul fala, no caso com o profeta Samuel, através da bruxa, ou se o profeta Samuel fala diretamente com o rei Saul. A Torá não fala isso. Mas o fato é que teve essa conversa. E com isso, o profeta chama a atenção do rei e diz, está achando do meu descanso. Fica sabendo que amanhã tu estarás desse lado daqui também. E de fato acontece. O rei Saul vai e morre na guerra que ele ia fazer, que ele fez. Bem, então a pergunta que eu acho. O profeta Samuel veio da onde? Da onde? Bom, então a gente vai entender, como eu falei, daquelas 4 situações dos 4 mundos. A Nefesh, que é uma parte do profeta Samuel, é a última parte de ligar desse mundo daqui. É a que demora 1 ano. Em 7 dias, já Neshama, geralmente, já é o mundo do infinito. Em 1 mês, mais ou menos, é a Ruach. E só em 1 ano que é a Nefesh. Então, dentro de 1 ano do falecimento do profeta Samuel, que foi feito com aquela pitonisa lá. Então, a Nefesh do profeta Samuel teria vindo e falou o que falou para o rei Saul e aconteceu o que aconteceu. Então, isso mostra que tem vida após a morte. Por que essa afirmação? Porque a Torá também não fala muito nisso. A Torá fala que o corpo volta para o pó e a alma volta para Deus que o deu. E diz em várias passagens que no mundo dos mortos, lá não se tem fôlego, lá não se tem sabedoria, não se tem memória, não se quer falar. Então eu pergunto, como assim no mundo dos mortos tem tudo isso?
Então, como é mundo dos mortos na Torá? Mundo dos mortos na Torá é a palavra Sheol, o Sheol. Não é a palavra Gehinam, ou Gehinom. A palavra Gehinom, ou Gehinam, que é traduzido como inferno, o inferno, a gente, principalmente da cultura ocidental aqui, a gente fala muito em Jardim do Éden, paraíso, falamos também do inferno, lugar quente, inferno, dentro da palavra inferior, e a parte de baixo. Então, o que mundo é esse? O que a Torá fala disso? A Torá praticamente não fala disso. Mas, bora nos concentrar na palavra Sheol. O que é o Sheol? Bom, Sheol, que é esse mundo dos mortos, há somente burburinho, como a Torá escreve, há somente um pequeno falar, tilitar das coisas, e todos vão para lá, para depois saírem de lá, desse Sheol. Um já considera que pode ser o túmulo, coisa mais simples, a gente vai baixar o túmulo, baixar na sepultura, e outros consideram como um mundo subterrâneo, um mundo realmente de baixo. Bom, daqui tem a relação com o Gehinam, com o inferno, que é outra palavra. Esse Gehinam, ou Gehinom, ele vem da palavra Gei, Hinom, que é o nome de um vale. Gei quer dizer vale, vale é aquela parte mais baixa, assim. Tem a montanha, tem aquela baixada, assim. Hinom é o nome da pessoa. Então, onde tem Jerusalém, tem esse vale chamado Gei, Hinom, vale de Hinom. E lá os cananeus e outros povos ao redor do povo de Israel faziam um culto a Baal, ou então a Moler, aquela divindade moabita, e ofereciam seus filhos. Ofereciam seus filhos. Então foi daí que os sábios fizeram uma ilação com o inferno. Ou seja, o que é de fato o inferno? Inferno, Deus nos livre, é quando alguém, como falou Jacó, melhor, como falou a Rebeca, seria desfilhada, ia perder, além de perder o filho dela, Jacó, ia perder o Esaú, ou perder os dois, num só dia. Então, a palavra desfilhada, aí é que vem realmente a dor. E essa dor de perder os filhos, que é a dor infernal, que seria o inferno. Então, fazendo a comparação, aquelas famílias que levavam seus filhos para serem imolados em culto àquelas divindades, isso representa a coisa infernal. Então, esse que é a minha palavra guerrinama nesse sentido aí. Bom, então ainda fica a palavra do Sheol. Eu vou deixar do Sheol para mais adiante e vai ter uma relação que a gente vai falar do Olam Abá. Então, existe esse mundo dos mortos, onde as nossas almas, nossa parte espiritual, está lá vivendo o mundo da sua existência espiritual. Então, o que é Olam Abá? Olam Abá é a convergência desses dois mundos, do mundo físico com o mundo espiritual. Quando a gente chega no Olam Abá, depois da morte, ultrapassar do mundo físico para o Olam Abá. Mas no decorrer da história, na linha da história, a gente vai passar a guerra de Gog e Magog, chegada do Messias, ressurreição dos mortos, para a gente chegar então no Olam Abá. O que seria esse Olam Abá? A junção dos dois mundos, do mundo físico com o mundo espiritual. Em outras palavras, o que é o mundo físico? O mundo físico é a palavra em hebraico olam. O que é olam em hebraico? A gente fala mundo. Olam em hebraico é uma palavra, é um verbo que tem a ver com revelado, com revelação. Então, esse nosso mundo aqui é um mundo velado. Está velado. Então, tens como enxergar a verdade diretamente. Então, quando a gente parte desse mundo para outra,
Por isso que ele diz, Baruch Dayan Haemet, bendito juiz da verdade. Por que da verdade? Porque tu está no mundo da verdade agora, está no plano espiritual. Não tem mais, tu não está mais com velada tua visão. Então, no mundo espiritual, acontece agora, indo no nosso mundo, na nossa linha histórica, a gente vai ultrapassar aquelas fases que eu falei, até chegar nesse mundo do Lamabá, onde será tirado esse véu, a gente vai ter, então, dentro do mundo físico, a visão total da realidade, a visão total da verdade. É como é dito, nós temos 10, 11, 12% do uso da nossa capacidade mental. Digamos que a gente usasse 40%, como seria realmente a nossa inteligência. Naquele filme Lucy, que a maioria assistiu, uma droga que ampliava a mente, então usamos somente esse argumento, na amplitude da mente. Então, tu tem essa capacidade, através da mente, de chegar nesse mundo espiritual, assim, de enxergar essa verdade. Então, isso vai se dar no Lamabá. Então, nós estamos caminhando para a chegada desse Lamabá. Agora, como é que eu chego nesse Lamabá? Vai passar por essas fases, mas o que compete para cada um de nós? Bom, é aqui que entra, então, a nossa resposta sobre esse tema. Todo o detalhe desse mundo que a gente vive aqui é o mundo da retificação. Chama-se em linguagem cabalística tikkun. Tikkun. Tikkun a nefesh, tikkun a retificação. Tikkun a nefesh, que é a retificação da alma. Tikkun a verot, retificação dos nossos pecados. A palavra tikkun, takin olam, bemalhut, shaddai. A gente lê isso na Lenda Shabeia, na última oração de cada tefilá. Que Deus vai ler takin olam, que ele vai retificar esse mundo, que ele vai aperfeiçoar esse mundo. Bemalhut, shaddai, um reino do Todo-Poderoso. Que isso se dá no Olam Abá. Então, essa retificação, ela se dá através do quê? Do meu entendimento e da minha resignação e aceitação do quê? Dos meus erros. Dos meus erros. Então, eu tenho que ter essa compreensão. Isso que é utilizado cabalisticamente também, em relação como símbolo. Israel, de um lado, o Mot Haolam, do outro lado, e nações do mundo, do outro lado. A gente pensa que isso é uma coisa física, ele é Israel, aquele não é. Não, não é bem isso. Israel representa a capacidade que deve ter de dominar o nosso ego. E o Mot Haolam é essa incapacidade de dominar o ego. É viver pelo ego, é diferente. Então, esse é o sentido. Então, quando a gente conseguir chegar e vencer o teu ego, o que é vencer o ego? Vencer o ego é o seguinte: a gente faz muitas coisas, mas tem coisas erradas. E depois a gente percebe, de fato está errado o que eu fiz aqui. Se você sentir vergonha do que você fez, esse é um passo positivo, e isso que Deus quer que tu faça. Que Deus quer que tu faça. Isso que é dito em relação à vida do profeta Elias. Vereshiv lev avot al-banim, velev banim al-abotam. Ele vai fazer voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. O que é fazer voltar? Voltar é esse arrependimento. Então a palavra é techuvá. Techuvá é tu fazer esse arrependimento, esse reconhecimento, essa vergonha, tens que sentir daquilo que tu estás fazendo ou que tu fizeste, e fazer um retorno disso. Então aí vem o mundo da retificação.
Tikkun HaNefesh, a retificação é justamente isso. Quando a gente faz isso, a gente se livra do quê? Do Sheol. Agora, o que é a palavra Sheol? A palavra Sheol é de difícil tradução. A gente lê nos livros, pode procurar no Wikipédia, em inglês, em hebraico, bota para tradução. É difícil encontrar da palavra Sheol, o que é a palavra Sheol. Mas eu li um comentário que a palavra Sheol, do hebraico, é escrito assim: Shin, Aleph, Vav, Lamed, Sheol. Que tu pode ler bem Shaul, é o mesmo que Shaul é o primeiro rei de Israel, Saul. Mas Sheol, Shin, Aleph, Vav, Lamed. Que vem da palavra Sheelah. O que é Sheelah em hebraico? Sheelah em hebraico é você indagar, é você inquirir, é você pedir, é você querer. Tem até o sentido de você emprestar algo para alguém. Então, é o contrário de techuvá. Sheilá é a pergunta e techuvá é a resposta. Ou seja, Sheilá é a ida e techuvá é a resposta. Então, esse mesmo exemplo, Sheilá como se fosse o quê? Nossas indagações, os nossos pecados. E techuvá é a minha vergonha, meu arrependimento, é o meu retorno. Então, quem está no Sheol, que vai passar pelo Sheol, ele não fez techuvá. Daí que o rei Davi fala várias vezes nos Salmos que Deus vai tirar a sua alma da onde? Do Sheol. Por conta de quê? Para techuvá. Então, o rei Davi, os maiores exemplos que a gente tem na vida, por que ele é tão aclamado como o protótipo do rei de Israel, do chefe de Israel? Chama-se Melech HaMashiach, então, Melech ben David, filho de Davi. Por que esse protótipo? Porque o rei Davi não é que era um homem imaculado, não é porque era um homem que não tinha seus pecados, muito pelo contrário. Todos os pecados, praticamente, do rei Davi foram contados na Torá. Imagina tu ser um homem público e tu fica para a história os teus pecados sendo contados. Geralmente uma biografia ou uma coisa, quando tu vai falar de alguém, tu bota só as coisas boas, né? Fez isso, aquilo, outro. Só tem elogios. E tu vê que do rei Davi é uma história longa dentro dos livros de Torá. E se fala muitas coisas duras contra o rei Davi. Muitas coisas duras contra o rei Davi. Primeiro, a batalha dele que ele conseguiu contra o Golias, aquela baladeira. Depois, a história do Naval, que o tratou muito mal, acabou matando esse Naval e ficou com a mulher do Naval, a mulher queria ele. Depois, a história mais famosa do rei Davi, a Batsheva, mulher de Urias, ele a viu pela janela do palácio dele, viu a mulher tomando banho, gostou da mulher, certo? A chamou e todo mundo sabe essa história, tudo relatado isso. As intrigas dentro da corte palaciana, a briga dele com os vários outros povos, Yoav ben Seruiá, que era seu sobrinho, filho da sua irmã Seruiá, e fez as conquistas para quem? Para o rei Davi. Então, foi o que Deus disse: não, tu não vais construir o templo, porque tuas mãos estão manchadas de sangue. Era um homem, de fato, guerreiro. Mas por que ele é contabilizado como um dos grandes heróis do povo de Israel? Mais do que o rei Salomão, que construiu o templo. Ele fez techuvá. Ele falou publicamente os erros que ele fez. E por que essa linhagem do rei Davi, seja da tribo de Davi, que é de Judá, tem esse chamado de privilégio para ser
a linha sucessória do chefe de Israel, vem desde Judá, lá antes, quando Judá acabou tendo com a Tamar, que era sua nora, e deixou lá o seu anel, cajado e o seu talento com ela. E depois ele disse, sem saber, né? Manda matar a minha nora, que prevaricou. E ela disse, não, o dono dessa criança aqui é o dono desse anel, cajado e do talento. Aí ele disse, Ri Sadekah Mimene, ela é mais justa do que eu. Então, através desse comportamento, é que alguém poderia ser, de fato, um rei excelente para o povo de Israel. E assim foi o rei Davi. Então, o rei Davi, com todos os seus pecados, não, é aquele que teve, de fato, o quê? A força de chegar perante Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Reconhecer seus erros. Reconhecer seus erros. Então, isso aqui é justamente a maior virtude do rei Davi. Então, é dele que aprendemos a techuvá. Então, Shiliman me tira do Sheol. Então, ele sai desse mundo de Sheelá. Hoje, em hebraico, é utilizado dois termos. Baal techuvá é aquela pessoa que faz um retorno para as normas dos mandamentos, da Torá, e isso volta. E tem aquele que está dentro e sai. Chama-se o Yatsabe Sheelá. O outro voltou em techuvá e saiu em Sheelá. Sheelá é o contrário da techuvá. Então, esse seria o Sheol. Então, Sheol é tudo aquilo que a gente... o Talmud faz também um trocadilho de palavras com o Gehinam, que eu falei antes, com o inferno. Diz, o que é Gehinam? Ali que a gente já explicou, que tinha no lugar, ele usa lá uma outra explicação. Que a palavra Hinam, que é o nome do... Senão, não leia Hinam com Re, leia Hinam com Het. Hinam quer dizer de balde, ou seja, de graça, gratuitamente. Então, assim como a gente faz pecados gratuitamente, a gente vai atrás do pecado, inclusive. Então, assim, tu vai também para o Gehinam gratuitamente. Isso é uma expressão. Então, devemos ter, para a gente se livrar do Gehinam, só através da techuvá. Agora, a techuvá, todo o objetivo dela é eu me tornar uma pessoa melhor. E a gente não pode confundir aqui duas coisas. Hoje é falado de techuvá da seguinte maneira. Uma pessoa comum. Vamos falar uma pessoa comum. Ela não é assim tão guardadora dos mandamentos. Ela não é tão rígida no guardar os mandamentos. Então, hoje se entende que conforme ela vai passando o tempo, ela vai ficando mais religiosa. Quando ela chega a um ponto que ela perde o contato com os outros. Porque o que eu como, não posso comer na casa de ninguém. Porque o meu cacheiro é o cacheiro do cacheiro. As minhas orações, eu não posso compartilhar com pessoas que eu percebo, segundo a minha visão, são pessoas pecadoras. Eu não posso contaminar minha oração me juntando com essas pessoas, com esses malfeitores. Então, eu me torno uma pessoa retraída. E o que é pior? Disso? Uma pessoa petulante. Eu vou me achar que eu é que sou o próximo do eterno Deus. Isso vem em relação àquela questão do uso do tefilim, de botar o tefilim. Se vocês já viram, tem pessoas que botam 2 tefilim. Bota o tefilim na cabeça. Aí, quando acaba, ele tira esse, pega um outro tefilim, bota outro tefilim na cabeça também, porque eu sou muito justo. Eu boto 2 tefilim. Escreve o livro de leis, Shulchan Aruch, que quem assim pratica, ele pode até botar o 2 tefilim. Mas deve colocar o segundo tefilim de uma maneira que ninguém enxergue, que ninguém veja.
Por exemplo, ele está na sinagoga. Não estou definindo, bota só um tefilim lá. Só esse mais comum. Então ele voltar para a casa dele, se ninguém está vendo, ele vai embora do outro tefilim, que é a hora da tefilim de Rashi e o tefilim de Rabbeinu Tam. Isso é uma discussão talmúdica. Qual é a ordem de você escrever as parashot dentro do tefilim? Então, a regra se segue uma opinião e tem uns que acham, não, mas eu também quero seguir a outra opinião também. Ah, tu pode seguir, mas não faz isso publicamente. Por quê? Se tu fizer publicamente, tu está te orgulhando. Estás querendo parecer que tu és mais sábio, que tu é mais religioso, que tu é mais perfeito do que o outro, o que de fato não é. Então, essa aqui é a questão aqui. Temos que fazer a techuvá, mas uma techuvá verdadeira. Uma techuvá que eu possa ter realmente um comportamento de aproximação com o próximo. Mas que próximo? Só igual a mim? Ah, se for igual a mim, não tem validade, cara. Com o próximo, aquele que é diferente de mim, o cara está do meu lado aqui. Mas ele não bota dois tefilim. Mas ele não come cachê do cachê também. Ah, vou brigar com o cara por causa disso agora? Isso falando dentro da religião. Digamos que seja fora da religião. Vou escrachar agora o outro porque ele não segue a minha religião. Então, esse é o maior erro da humanidade. A gente pensar sempre nos nossos grupos. Então, quando se fala em Israel, quando se fala em Umot Haolam, que tem esse símbolo físico, o povo de Israel aqui, e os outros povos. Sim, mas esse é só um símbolo. O importante é o que representa isso. Então, Israel, bora voltar ao nome de Israel. Israel tem duas explicações pela própria Torá. Israel, a palavra Issar, Yod, Sin, um ponto na esquerda, Resh. Com um ponto na esquerda, o Sin, então é da palavra Sara, que é o nome da mulher de Abraão. Sara quer dizer princesa, pode ser também a própria rainha. Hoje, em hebraico atual, usado Sara como ministra. Sar é ministro, Sara, ministra. Então, é aquele que comanda junto com o povo de Israel. Israel. Mas também a palavra Israel é a palavra Yeshurun, que é um outro nome utilizado para Israel, da palavra Yashar. O que é Yashar? Com ponto na direita. A mesma letra com ponto na direita. Yashar. Ah, Yashar quer dizer aquele que é reto, aquele que é o correto. Aquele que vence a sua inclinação para o mal. Aquele que vence o seu ego, em outras palavras. Então, essa que é a palavra. Então, isso é qualquer pessoa. Isso é qualquer pessoa. Temos que dizer, todos têm Helek, Leolam, Rabá. Todos têm sua parte no mundo vindouro. Mas vai depender do quê? Do meu comportamento. Então, para eu atingir justamente esse Olam Rabá, para eu conseguir chegar nessa parte espiritual, para eu tirar esse véu que não me deixa ver a verdade, vai depender do meu mundo de retificação, do meu tikkun. Então, eu faço tikkun nesse mundo aqui, para eu alcançar a verdade do mundo lá. Quando isso não acontece, e vai pelas normas da linha da história, aí acontecem algumas coisas. Ora, a gente lê aqui no livro, na oração, tanto no sábado à noite, como no sábado de tarde. Vamos começar pelo sábado de tarde, melhor dizendo. No sábado de tarde, a Minchá. A Minchá, estou na página do meu Sidur de Shabbat, 181. Na página 181 do meu Sidur Shabbat. O Baal Etzion Goel, Ulu Shavei Fecha Beakov, Neum Hashem. Que é uma frase do profeta Isaías, no capítulo 59, se eu não me engano. O que quer dizer isso? E virá para Sion um Redentor. E para os que em Jacob
aqueles que se desviaram das transgressões, aqueles que saíram das transgressões, aqueles que fizeram techuvá, que é a palavra chavei. O que é chavei? Chavei é aquele que faz techuvá, aquele que faz retorno. Retorno. Então, o retorno aqui são de várias maneiras. Tem um retorno físico. Eu moro fora da terra de Israel e retorno para a terra de Israel. É um tipo de retorno. Eu tenho retorno nesse mundo aqui, eu parto para outro mundo, um retorno. Eu tenho um mau comportamento, faço um retorno para um bom comportamento. Esse é o tikkun. Então, quando a gente está vendo esse mundo aqui e porventura a gente não consegue essa techuvá própria, o que acontece no mundo? Ele vai acontecer algumas coisas. Vai acontecer guerra de Gog e Magog. O que é a guerra de Gog e Magog? É uma guerra a nível mundial de várias perdas e várias crueldades e maldades por conta de uma guerra, como a gente sabe que toda guerra é uma guerra cruel. Depois disso, a gente tem a chegada do Mashiach. Mashiach chega para quê? Mashiach chega para me dar uma redenção. O que é uma redenção? Me tirar da opressão que eu esteja vivendo, seja do exílio, para me deixar na terra de Israel, soberano lá. Para me deixar soberano na terra de Israel, cara. E nessa terra de Israel, fazer com que as possibilidades de eu guardar os mandamentos sejam mais facilitadas a cada um que lá está vivendo. Tá. Aí dentro desse contexto tem a ressurreição dos mortos. Aqui, no Rambam e outros comentários, vão debater o que é essa ressurreição dos mortos, cara. Ela será uma ressurreição literal? O que é literal? Nós morremos, nós somos enterrados, ficamos, o nosso corpo lá embaixo da terra, aquilo vira só osso, tá certo? E nessa crença dessa maneira, quando chegar nesse momento, esses ossos vão se encher de carne novamente e vão levantar das tumbas. Vai ser a ressurreição dos mortos. Aí pergunta, mas todos? Não, só os sadiquim, só os justos. Aí vem outra pergunta, mas aquele que teve Gilgul Neshamot, aquele que teve a roda da reencarnação, qual é o corpo que ele vai voltar, se ele viveu várias vezes? Aí vem uma série de perguntas em relação a isso. Isso é uma visão. E para cada uma delas vai ter a resposta adequada. Se aquele que fez vários Gilgulim vai voltar na sua último Gilgul, no corpo do seu último Gilgul, seu último retorno. Então, essas pessoas vão ressuscitar. Aí a pergunta é, mas elas vão morrer novamente? Não, dizem que não vai morrer novamente, vai entrar direto para o Lamabá. Ou dizem, não, as pessoas vão morrer novamente aqui, para depois sim entrar ou não entrar no Lamabá. E por que essas pessoas vão ressuscitar, esse justo, for assim, para ajudar aquela geração final a ter méritos para entrar no Lamabá, ressurreição dos mortos. Então, essa é a visão. Ou seja, por que tem o Gog e Magog? Esse Gog e Magog é uma forma de purificar os nossos pecados. Como é purificar os nossos pecados? Purificar nossos pecados, quando eu faço techuvá, é dito, por exemplo, se alguém que cumpre a mitzvah da Seudah Shelishit, o que é Seudah Shelishit? Seudah Shelishit é a terceira Seudah de Shabbat, que ela é feita depois da Minchá. E por que ela é tão importante? Porque eu vou comer a Seudah Shelishit, em geral, não porque eu estou com fome. Eu cheio da esnog em casa, geralmente no Shabbat, meio-dia, 12h30, 1h, e vou almoçar. E como bem. Aí, quando dá 5 da tarde, eu volto para a sinagoga. Falei a Minchá. Aí, Seudah Shelishit. Eu já comi, eu não estou com fome, cara. Então, eu vou comer agora só para fazer a mitzvah. Então, se é só para fazer a mitzvah, aí está teu mérito. Então, eu dito que essa Seudah Shelishit te salva das dores da guerra de Gog e Magog.
Por quê? Porque essa guerra é uma guerra purificadora. Do quê? Dos nossos erros. Nossos erros. Então, é nesse sentido aí que a gente vai ter que ter, às vezes que a gente passa algumas coisas ruins, para nos dar mérito para a gente entrar no Lamabá. Temos que ter essa purificação. Então, eu faço meu Tikkun HaNefesh propriamente e consigo chegar no Lamabá, ou então não vou ter mérito para isso. Só para terminar a nossa aula e deixar aberto, a Torá quase não fala também em ressurreição, a não ser em 3 passagens. Tem a passagem do profeta Isaías, a partir lá do 24, 25, 27, até o 28, mais ou menos. Tem a passagem do profeta Ezequiel, no 37. E tem a passagem do capítulo 12, de Daniel. Muitos que dormem o pó se levantarão, uns para a glória e outros para a infâmia. Isso diz o profeta Daniel. Então, a pergunta é, de que ressurreição estão falando aí? A gente vai deixar isso para uma outra aula. Mas a ideia qual é? Quando chegar nesse mundo de Olamabá, os que tiverem méritos, vão viver na glória de quê? De ter realmente tirado o véu e ter a relação com a verdade diretamente. E aqueles que não tiveram os seus méritos não vão usufruir da verdade nem no mundo vindouro, nem no mundo dos mortos. Daí tu entra naquela outra relação, que é uma outra aula, sobre a possibilidade da pessoa reencarnar, a pessoa voltar. Isso é outro tema. Tem muito ser dito isso, e tem muitas situações diferentes também dentro do judaísmo. Mas, voltando então, Olamabá, estamos vivendo sob a tutela da árvore da morte, Olamazê. Quando chegarmos no Olamabá, a gente vai passar da árvore da morte, que é do conhecimento do bem e do mal, para a árvore da vida, e vão ter diretamente o acesso a essa verdade. É outro mundo completamente diferente.